Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está assistindo ao vivo o nosso programa, o nosso podcast Pra Cima. Você pode estar assistindo a gravação, pode estar assistindo a qualquer hora do dia ou da noite, então por isso a nossa saudação, para que você possa compartilhar, curtir nosso canal do YouTube, a FM Benfica também no site, no aplicativo, também a rádio, a Sintonia Prime, né? O Web Rádio Sintonia Prime também que acompanha conosco. Hoje nós estamos aqui num momento assim histórico na nossa cidade e eu estou com 3 pessoas que eu considero ilustres pelo conhecimento que elas têm, pelas informações que elas vão trazer para a gente nesse bate-papo, que eu acredito que vai abrir a cabeça de muita gente. Nós vamos conhecer a história do Brasil, a história do Ceará verdadeiramente, aquilo que a gente não, que os professores não nos passaram, que a gente não viu nos livros, a história da monarquia. Nós tivemos essa semana um presente. Nós pudemos homenagear Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele recebeu o título de cidadão fortalezense. Nesse ano que nós comemoramos os 200 anos de nascimento de Dom Pedro II, que a gente precisa conhecer muito ele. Era um paizão para a nossa nação, para o nosso povo. Então, nós temos aqui, eu vou ler aqui porque eu não decoro o nome, o Igor Lemos, né? Que é chanceler da Ordem Imperial do Brasil, coordenador do Núcleo Monárquico da SCOL. Nós temos aqui o Cândido Henrique, geógrafo e ex-superintendente do IFAM, no Ceará. Também o Francisco Emanuel Pires, psicólogo e diretor de estudos da SCOL. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com o Igor. Igor, faça logo a sua primeira mensagem aqui para o pessoal, para a gente. Bom, gente, é um prazer estar aqui no podcast Pra Cima com o nosso amigo Mário. A viagem do príncipe Dom Bertrand aqui para Fortaleza foi perfeita. Muita gente que não conhecia o príncipe pôde conhecer, saber como é que ele é, e a simplicidade que ele tem, né? Carisma, simpatia com o povo cearense. Então, acho que essa vai ser uma oportunidade de mostrar muito bem quem Dom Bertrand é e o que foi o imperador Dom Pedro II para o pessoal de Fortaleza e quem estiver assistindo o podcast. Bom dia, Cândido. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, você fala aí, né? É melhor falar boa hora aí para quem estiver nos vendo agora. Bom, realmente nós tivemos agora um momento muito interessante com o Dom Bertrand estando aqui em Fortaleza mais uma vez, né? Porque não foi a primeira vez que ele esteve aqui, já veio várias outras vezes, mas essa foi um momento muito especial, porque foi um momento que ele se tornou conterrâneo nosso, né? Fortalezense, agora ele também é fortalezense, né? Que já era de coração e agora é oficialmente. E aí foi bacana porque não ficou só na comemoração do título, né? Como também ele esteve presente nas escolas, que é uma coisa que ele sempre bate e enfatiza, que é a questão da educação, né? Ele é um cara que defende muito a questão da educação, e as escolas para ele são realmente lugares que ele se sente bem, e ver os alunos, ver os estudantes, né? É importante. Inclusive isso remete ao próprio Dom Pedro II, que é o aniversariante, né, também desse ano, que são os 200 anos, que era um cara que fora da curva, assim, um brasileiro fora da curva, né? É bom deixar claro que ele era brasileiro, porque muita gente ainda acha que Dom Pedro II não era brasileiro, brasileiríssimo, apaixonado por esse país, e dizia que se não fosse imperador, queria ser professor, né? Que era o que ele gostaria de ser realmente, se ele pudesse escolher, porque ele não teve escolha, a escolha dele foi ser imperador, né? Como todos já sabem. Isso aí, Manuel, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite para nós estarmos aqui presentes, né? Conhecendo a tu hoje, né? Com meus demais já amigos. Nós da ASCOL, Associarense, né? Essa associação que trouxe o príncipe, que teve esta ideia, esta iniciativa, mas que sozinha
nós não fazemos nada. Nos unimos com outros grupos presentes para trazer a presença de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand, aqui para Fortaleza, justamente para dizer para todas as gerações presentes que não tiveram a oportunidade de ter esse contato, que nós nascemos monarquia, por um pequeno erro veio esta república, mas nós retornaremos a ser monarquia. Mas antes de ser administrativa governamental, ela nasce no coração de cada brasileiro. Né? Então, nós da ASCOL, né? Eu, uma pessoa como diretor de estudos também, ex-coordenador, né, do Será Monárquico também, que eu passei o bastão para a pessoa do Igor, né? Agradeço o convite de estarmos aqui e falarmos daquilo que interessa ao nosso povo. ASCOL é a Associação... Associação Cearense Ordem e Liberdade. Ordem e Liberdade, perfeito. Pessoal, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: como é Dom Bertrand? Como é que é a figura dele, a pessoa dele? Vocês que conviveram com ele esses dias. Tranquilo, eu vou deixar os mais velhos falarem. Para ser educado com os demais, eu vou começar. Seguir o protocolo. Não, Dom Bertrand, ao contrário do que muita gente pode imaginar, é um cara muito simples. Ele é muito amável, atencioso com todos. Certo? Ele, apesar da idade, ele já é um senhor, seus octogenário, né? Seus 80 anos, tem uma energia incrível. Né? As pessoas se surpreendem com a energia que ele tem, mas eu atribuo essa energia a uma doação de vida que ele tem pela causa, pelos brasileiros, pelo estar fazendo o bem. É um cara extremamente religioso, ele segue os princípios mesmo da Igreja Católica, como é para ser, né, com todos os cristãos. E é uma pessoa incrível, de uma inteligência fantástica, muito elegante, mas ao mesmo tempo, como eu falei, muito simples e atencioso com todos. Né? O sorriso está sempre a postos, né? Você conversa com ele. Eu acho que os demais vão falar mais sobre isso, mas ele fala baixo, mas fala o que é para falar da maneira correta. E como eu falei, por você atencioso, ele é uma pessoa que lhe cativa por isso. Então eu acho que esse Dom Bertrand, da forma mais simplória assim, porque às vezes a gente imagina o príncipe, aquele cara assim bem, e não é, ele é um cara brasileiro, apesar de ter nascido na França por conta do exílio, mas ele já é brasileiro, né? Foi registrado na embaixada. Então, um cara apaixonado por esse país também, como foi Dom Pedro II. Perfeito. E só fazendo um adendo, né, Cândido? Como ele mesmo falou, sou brasileiro e agora cearense, como ele mesmo disse na Câmara dos Vereadores. Né? A Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand, ele é um homem que nós temos ainda aquele contato vivo com os princípios e valores humanos, não é da realeza, são humanos, que hoje em dia nós estamos muito esquecidos. Né? Certas coisas do jeitinho brasileiro, né, mais atrapalham do que ajudam. Né? Mas Dom Bertrand, a sua pessoa, acessível, né, cordial, atencioso, é uma pessoa que ela olha nos seus olhos, coisas que hoje em dia nós fugimos pelo uso excessivo das telas também. Né? Nós estávamos conversando a respeito da voz baixa dele, né? Mas veja, para que aquela voz baixa? Porque ele fala exclusivamente para você, unicamente para ti, e isso causa aquela conexão, onde nós muitas vezes hoje em dia, nossa sociedade dita moderna, somos descartáveis, né? Mas ele é uma pessoa que você quer estar com ele e lamenta quando ele tem que sair. Eu acredito que essa questão também da voz baixa faça com que as pessoas parem, como a gente estava conversando, né? Procurem silenciar para escutar e puxa mais a atenção das pessoas para aquelas palavras, né? Ela faz aquele esforço de compreender. Então eu acredito que isso também, a mensagem seja transmitida com mais eficiência, mais eficácia, né? Aí eu vou falar como psicólogo, pois né? Não. Quem manda numa conversa é quem escuta.
Interessante. Né? Porque ele está prestando atenção. E quando você fala, a sua fala é assertiva. Porque você estava prestando atenção no rima, não é nem no tema, é no rima que aquela pessoa estava falando. Perfeito. Eu queria falar com o Igor sobre a força do Dom Bertrand. A gente viu, né? Estava comentando também sobre isso, né? Como ele é forte, né? Fisicamente, a disposição dele esses dias, né? A vitalidade. Vitalidade. Com certeza. É o seguinte, como eu comentei com vocês aqui anteriormente, Dom Bertrand é um homem incrível. Eu estava comentando aqui com vocês que eu ainda estou acabado dos compromissos que o Dom Bertrand teve aqui em Fortaleza. Como eu estava comentando, por exemplo, de ir para qualquer local que tivesse rampa e escada, Dom Bertrand, vá pela rampa aqui, que é mais seguro, tudo mais. Eu vou pela escada. Então, ele é um homem vigoroso, cumpriu com todos os compromissos que ele tinha nas escolas, né? Almoço que teve com algumas pessoas aqui de Fortaleza, foi assistir duas missas, e é incrível como as pessoas, quando o Dom Bertrand chega, às vezes sem saber, quando ele é anunciado, as pessoas vêm tirar foto e ele atende todo mundo sem distinção, pede foto. As pessoas, às vezes ele atrasava 10, 15 minutos um compromisso, porque as pessoas não largavam Dom Bertrand. Então, ele chegou aqui em Fortaleza, né, à noite, no dia 11 dessa semana, e no dia seguinte já tinha um compromisso que foi recebido na Escola Batalha do Riachuelo. Queria agradecer o pessoal do Colégio Batalha do Riachuelo por ter recebido o príncipe, e palestrou divinamente bem sobre a vida de Dom Pedro II, né, o legado que ele deixou para nós, e foi seguindo seus compromissos, e as pessoas recebendo o príncipe, perguntando quem era. Quando a gente fala, dá um Google assim, caramba, eu não sabia que no Brasil existia príncipe, eu pensei que era coisa da Europa, mas assim, as pessoas ficaram maravilhadas com Dom Bertrand, e ele atendeu todo mundo com extrema simplicidade, né? As pessoas pensam que um príncipe, como o Cândido bem falou, era coisa assim muito acima de você, e de repente, né? Isso, exatamente. De repente o príncipe está passando pelo bairro onde eu moro, por exemplo, Mudubim. Então era como o Dom Pedro II era, né? Você pensava que não, o Dom Pedro II estava passando, visitando as escolas. Então, Dom Bertrand, ele reflete muito bem o que foi Dom Pedro II e o legado que ele deixou para nós brasileiros. Perfeito. Eu queria falar também sobre a importância do título, né? Ele recebeu o título de cidadão fortalezense, né? O que significa esse reconhecimento, né? E também porque em pleno 2025 a ideia de ter um imperador ainda mobiliza e atrai as pessoas para esse tema. Perfeito. Aqui eu quero deixar meu agradecimento ao vereador Jorge Pinheiro, né, que ele que fez esses trâmites legais aqui a nível municipal. Né? Ele, que é também um parceiro da ASCOL, né, também estamos juntos, né, nas causas em comum dos valores e princípios de nossa sociedade. Né? Quando nós tivemos a iniciativa de trazer para cá a pessoa de Dom Bertrand, ele foi lá e mexeu os pauzinhos e conseguimos esse reconhecimento. Por que isto é importante para nós? Se você não conhece o seu passado, você não vive bem o seu presente, e o seu futuro é incerto. É uma sombra. Já é incerto, mas através do passado a gente consegue ter uma luz, né? Sim, é muito interessante que você prestar atenção na Sagrada Escritura. Você vê a genealogia de diversos profetas, reis, e até da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, filho de José, José, filho de... Por que isso? Né? Não somos filhos de chocadeiras. Nós temos que saber de onde nós viemos e para onde nós devemos chegar. Né? E você está honrando as pessoas do passado, né? As gerações que nos deram todo um sacrifício do dia a dia. Sim, sim.
É um nome grande. Tô tendo essa sugestão, depois vamos falar sobre isso. O nome completo de Dom Bertrand. Muito boa esse tema que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Por falar em nome, só para remeter um pouco à história da nossa cidade, né? Fortaleza, quando foi elevada à vila de Fortaleza, já no Império, né? Ela recebeu o primeiro nome dela, foi de Vila de Fortaleza de Nova Bragança. E em homenagem a Dom Pedro I, que era o imperador. Então nós tivemos agora um Bragança sendo fortalezense, que é Dom Bertrand. Perfeito. Então, a gente retornou esse link do passado, né? Nesse momento de agora também. E como eu já falei, Dom Bertrand, ele não é a primeira vez que esteve em Fortaleza, ele já esteve aqui por várias vezes, né? E desde a década de 90... 31 vezes. 31 vezes, Eu vi ele falando lá sobre Tianguá, né? A Serra de Tianguá que ele conhece, do Crato, a região do Cariri, né? Ele conhece assim bem... Conhece. Vamos voltar àquele ponto que a gente estava... E eu peço perdão Não, tranquilo, faz parte da conversa. Desconcentrado, mas é uma conversa, um bate-papo. Do título, né, que ele está recebendo, né? Que recebeu. Então, a pessoa do vereador Jorge Pinheiro conseguiu essa questão do título, né, que foi, vamos usar bem a frase do cearense, as palavras dele, né, um rebuliço, né, porque ao fazer esse reconhecimento de uma pessoa, nós estamos dando a honra devida, né, e um reconhecimento daqueles das nossas gerações passadas que nos possibilitaram estarmos hoje onde nós estamos. Né? Nós somos herdeiros. E quando nós sabemos do nosso passado, nossa herança, assim, peraí, por que eu estou assim, me comportando como um pobre, se eu sou herdeiro de um rico? Né? E você sente muito isso, né, quando você sai da sua cultura e vai para uma outra cultura. Às vezes as pessoas falam assim, mas vá para fora. Aí você vai ver o quanto você é brasileiro, o quanto você é nordestino, o quanto você é cearense. Uns detalhes da fala, do jeito, do modo de olhar, da comida. Né? E veja, o título veio para uma pessoa que traz não só uma questão para o cearense, mas para o brasileiro. Né? Toda a formação, o trabalho que a família imperial teve ao longo de gerações, né, está ali representado naquela pessoa. Da mesma forma que na sua família está representado todo o sacrifício dos seus pais, dos seus avós. Né? Verdade. Então, veja, quando você tem um referencial, você sabe, esse caminho deu certo. E é o que falta para a nossa juventude hoje em dia. Né? Quando nós falamos a respeito de um título como esse, de uma pessoa como tal, veja toda uma bagagem que ela traz de referencial para uma sociedade como a nossa, que nós sabemos como ela está. Quem anda por Fortaleza, eu que ando na periferia, que sou da periferia, sei. E nós precisamos cada vez mais de pessoas como essas, que vão novamente, de coração em coração, fazendo a diferença. E esse título veio justamente para despertar o nosso povo, a força, o desejo. Né? Tem um escritor, acho que é Chesterton, que ele fala, né, que as gerações futuras sentirão falta das tradições do passado e não vão querer vivê-las com intensidade. É o que nós estamos vendo muito hoje em dia, não só com a vinda do príncipe, né, mas também, por exemplo, para nós que somos católicos, com um movimento que está acontecendo livre e espontâneo de diversas pessoas voltando a descobrir a sagrada tradição. Verdade. Né? Veja, nós estamos em novembro. Advento é a preparação para o Natal. Eu conheço pessoas que em outubro já estavam com a casa enfeitada para o Natal. Né? Aí veja, mas que ansiedade é essa para uma época que você não está vivendo ainda bem o tempo presente? Né? Então, cada coisa no seu tempo e no seu lugar. Sim. Maravilha. Mas realmente esse título de cidadão fortalezense agora para Dom Bertrand, né? Na realidade é como eu estava falando. Ali só
vou fazer até um trocadilho, coroou, né? Coroou apenas uma história que já vinha ocorrendo, né? Que Dom Bertrand já estava, vinha, como o Igor falou agora há pouco, foram 31 vezes, não foi só uma ou duas vezes que Dom Bertrand esteve aqui. Em todas as vezes que ele vem, ele dá palestras, ele nos ensina, ele participa de ações sociais, né? Então, assim, é uma história, um legado que já vem em relação à Fortaleza, não só Fortaleza, como você já disse, ele conhece muitos lugares do Ceará, né? E agora é só um reconhecimento de fato do que ele já era, porque ele já era fortalezense, né? Só faltava o título, e agora foi dado. Perfeito. A gente estava conversando aqui também antes, aproveitando esse gancho, né? Nós temos essa imagem aqui, nós escolhemos como o thumbnail, que tem a estátua de Iracema, aquela primeira, a nossa mais tradicional na beira-mar, a nossa grande referência. E aí eu queria ver com o Cândido alguma coisa interessante que a gente viu aqui. Iracema, conta aí, Cândido, pra gente. Bom, vamos lá, né? Iracema, a gente conhece o livro do Zé de Alencar, né? A obra-prima do Zé de Alencar, Iracema, a nossa símbolo aqui dos povos originários aqui do Ceará, né? De Iracema. E nós temos aqui também na estátua que é na beira-mar, né? Muita gente conhece, né? Que está lá, que é Martim Soares Moreno, né? Que simboliza a figura aí do colonizador, a pessoa dos portugueses que vieram para o Brasil, né? E está lá também no romance, né? De Iracema, de Zé de Alencar. E aqui, aí pouca gente sabe. Né? A gente fica muito preso à estátua da Índia, às vezes até talvez Martim Soares Moreno, né? Que é o fundador do Ceará, tido como fundador do Ceará. Mas tem uma criança, um bebê, né? Aí na frente, aí no barco, na jangada, melhor falando, é uma jangada que é um símbolo também do Ceará, a jangada, né? Que é Moacir, que é o filho de Iracema com Martim Soares Moreno, do romance. E Moacir foi o primeiro cearense, portanto, né? Desse encontro, né? Entre duas nações, né? Um europeu com a americana, que é a Índia, que na época não tinha nem essa ideia de América, né? Mas era dos povos originários aqui. E se você parar para pensar, então Moacir foi o primeiro cearense, vamos dizer assim. E agora nós temos o último cearense, reconhecido agora, está aqui do lado de Moacir, que é Dom Bertrand, né? Que casou perfeitamente. Casou perfeitamente, né? Junto com o Moacir. Mas é uma história muito interessante, e também um romance que é estudado inclusive no mundo inteiro, né? São livros escritos por um escritor cearense, né? Diga-se de passagem, que é exatamente dessa época do século XIX, final do século XIX, que é um período que o Brasil era um império ainda, né? Nós vivíamos ainda na monarquia, né? Quando foi escrito o romance de Iracema. Nós estamos também esse momento, né? Também em alusão aos 200 anos de nascimento de Dom Pedro II. Sim. Perfeito. Eu tenho um pouco conhecimento sobre a história de Dom Pedro II, mas o pouco que eu sei, eu tenho uma admiração profunda por ele. Pelo que ele fez, pelo que ele era. Como também a Princesa Isabel, né? Então eu queria primeiro a gente conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouco sobre Dom Pedro II, esse brasileiro maravilhoso, né? Esse paizão que a gente teve. Dom Pedro II é uma figura fantástica. Eu acho que, assim, se você for parar para olhar na nossa história, talvez seja um cara que foi um dos brasileiros mais injustiçados na nossa história, foi Dom Pedro II. Porque ele doou toda a sua vida. Você para pensar, vamos dizer que uma criança com 14 anos de idade, ele tomou uma responsabilidade para si, que foi a partir desse momento dos 14 anos que ele se tornou o imperador, né, de fato, regente, né, porque ele já era um imperador, mas não era o regente. Nós estávamos num período de regência, né, passamos desde do momento que Dom Pedro I saiu do Brasil para libertar Portugal, vamos dizer assim, e deixou o seu filho aqui aos cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um outro grande brasileiro também, que pouca gente conhece e que deveria conhecer mais, né?
um dos heróis da nossa independência, inclusive. José Bonifácio educou Dom Pedro II. E Dom Pedro I deixou com ele como tutor, porque sabia da genialidade de José Bonifácio, sabia com quem estava deixando seu filho. Né? E aos 5 anos de idade, ele até os 14 ficou nesse período de regência aqui no Brasil, que foi, digamos assim, a primeira experiência republicana no Brasil, e que não deu muito certo. Foram períodos, se você for olhar na história, foram períodos que ocorreram mais revoluções, mais brigas, batalhas, conflitos, certo? No século XIX foi exatamente nesse período aqui no Brasil. Tivemos a balaiada, tivemos várias revoltas populares nesse período. E por essa razão houve a necessidade de começar um movimento de antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para que ele, aos 14 anos, assumisse o trono do país e a regência. E isso foi o que ocorreu. Então, aos 14 anos, ele se torna, de fato, o regente do país, uma responsabilidade gigantesca para um garoto de 14 anos, né? E doou toda a sua vida para esse país de forma brilhante, muito estudioso. Hoje a gente diria que ele era um nerd, né? Como a gente chama hoje. Era um cara extremamente estudioso, gostava muito de estudar, falava vários idiomas, inclusive falava perfeitamente o Tupi-Guarani e algumas línguas do Tupi-Guarani que ele foi atrás de estudar e conhecer profundamente, porque ele já tinha essa percepção do país, né? Esse país enorme, continental, com muitos povos e etnias diferentes. Então ele sabia a responsabilidade que ele tinha e queria se comunicar com todos, dialogar, entender as necessidades de cada um dentro da sua cultura, dos seus princípios. Considerava como os filhos, né? Como seus filhos, isso. Então assim, é um cara fora da curva, enxergava as coisas há 200 anos na frente. O que nós estamos falando hoje, por exemplo, aqui no Ceará, da Transnordestina, ele já pensou a Transnordestina lá atrás. E nós estamos ainda esperando terminar a Transnordestina. Mas lá, na época dele, ele já tinha projetado a Transnordestina. A transposição de São Francisco, ele já tinha pensado lá atrás. O próprio Castanhão aqui no Ceará também. Melhoria dos portos do Brasil, que os nossos portos ainda estavam muito precários, porque a gente, durante um bom tempo, se a gente parar para pensar, de 1500 a 1800, início de 1800, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil, praticamente o nosso comércio portuário era apenas com Portugal. Era fechado os portos apenas para Portugal. Quando a família veio para cá, foi que abriu os portos para as nações amigas, vamos dizer assim, 1808, salvo engano, certo? E aí foi quando a gente teve a necessidade de começar o processo de melhoria dos portos do país. E nesses processos de melhoria, por exemplo, aqui para Fortaleza, puxar para o nosso lado aqui, nós tivemos a construção de um farol para melhorar a chegada dos navios aqui, que é o farol do Mucuripe. Que foi dessa época aí. Já foi projetado ainda por Dom Pedro I, final da década de 20 do século XIX, mas foi concluído na regência de Dom Pedro II, né? Aí 1848, salvo engano, 1846, já com Dom Pedro II. Então, só para você ter uma noção, e nós tivemos aí o caso também da projeção, ele projetou e idealizou o Castanhão na época, o açude do Cedro, que hoje, inclusive, é um patrimônio histórico do país, reconhecido pelo IFAM, certo? O açude do Cedro, e está na lista da Unesco para ser reconhecido como patrimônio da humanidade. Se for, vai ser o primeiro patrimônio da humanidade cearense. É o açude do Cedro. Tem a história da coroa, né? Que ele disse que daria até a última pedra. Em função das secas, né? Da seca, né? Teve uma seca muito forte aqui no Ceará, um das, né? E isso ele chegou a informação para ele, né? Ele ficou muito preocupado. Ele para poder entender melhor a natureza aqui do Nordeste,
Foi criada as expedições científicas, teve aqui no Ceará a expedição científica, né, que a pessoa até brincava que dizia que era a expedição das borboletas e tal, tem um nome desse. Mas a expedição científica foi exatamente para estudar a geologia do estado, o clima do estado, a flora, a biota, todo o ecossistema do estado, não só do estado do Ceará, mas do Nordeste, mas do estado do Ceará também, né? Para poder, a partir daí, se pensar num plano de desenvolvimento que estivesse de acordo com a realidade local. E isso foi feito com Dom Pedro II, certo? Ele era um estadista, como eu falei, ele pensava lá na frente, não estava pensando na vida dele só, estava pensando nas gerações vindouras. Né? Essa era a preocupação dos dele. problemas da população, né? Da questão da seca de cada região. Só voltando naquela questão do tupi que você falou, hoje qualquer presidente da república não fala nem um português direito, quanto mais tupi, né? Então, Dom Pedro II, além do tupi, várias outras línguas também, entrava nas sinagogas e conversava tranquilamente com os judeus. Hoje qualquer presidente precisa de um tradutorzinho, porque... Eu queria puxar também, ainda na história de Dom Pedro, mas aproveitando o psicólogo que nós temos aqui, tem uma fase da vida dele que me dói o coração, me corta o coração. É a fase quando ele é criança, ainda com 5 anos, e o Dom Pedro I precisa voltar para Portugal. Esse garoto fica aqui no Brasil. O que você imagina? Já tinha perdido a mãe. O que você imagina que possa ter acontecido na vida dele durante esses primeiros anos, né? Porque assim, hoje em dia, se fosse acontecer aqui no Brasil, a criança seria traumatizada, vítima da sociedade, viraria, e no entanto o Dom Pedro II virou o que ele é. Talvez até não sei se isso teria a ver, essa dedicação dele aos estudos, talvez para ocupar o tempo, ocupar a ausência dos pais. O que você, Manuel, analisaria? Bom, para nós entendermos melhor, nós temos que entender o seguinte, né, para não cometermos anacronismos, certo, né, não jogar as coisas do passado com a mentalidade do presente. Perfeito. Né? Quando nós estamos falando da família imperial, é renúncia, muita renúncia. Às vezes nós escutamos piadas por dizermos que somos monarquistas. Monarquia só se eu for o rei. É assim, mas você está disposto a renunciar? Né? E nós temos que entender que geração para geração você aprende a renunciar a si mesmo pelo bem comum. Né? Quando, por exemplo, o Cândido fala, é um jovenzinho de 14 anos. Na nossa mentalidade, 14 anos. Mas para aquela época, não. Era já uma pessoa adulta, responsável, formada, né? Porque senão é anacronismo. Né? Tanto é que, por exemplo, você comentou a respeito aqui das sinagogas, né? Existe o Bar Mitzvah dos judeus, que é aos 13 anos que ele se torna um homem adulto. 13, não foi 14 anos. Né? Então nós, ocidentais, temos que saber pensar e fazer o julgamento certo de cada época. De cada época. Né? E veja, hoje os jovens de 20 anos é o neném que nem estuda nem trabalha, né? Fazendo justamente isso. A mentalidade de hoje é bem diferente da mentalidade da época, sem né? Dúvida. Exato. Às vezes tem até aquela questão da dissonância cognitiva que acontece com os jovens de hoje em dia. Que, por exemplo, quando tu fala a respeito, ele perdeu a mãe aos 5 anos, depois teve todo aquele processo, é o processo normal da formação da família, né? Porque é uma família, novamente, de renúncia, né? Ele estava inserido nisto, né? Para o contexto daquela época, era o esperado, nem mais nem menos do que isso, né? Veja, nós quando estamos falando da época do Império do Brasil, nós precisamos ter boas fontes, né? E eu sou um homem de leitura. Eu gosto de ler de 3 a 4 livros por mês, de temas diversos. Né? E hoje em dia as pessoas... Me dê um resumo. Assim, não, mas tenha senso crítico, sabe? Né? Eu leio um livro, eu critico o autor, eu critico o que ele escreveu, né? Por quê? Porque eu já tenho uma bagagem. Né? E nós precisamos ter esse conhecimento para entender a questão da família imperial, né? Quando ela chegou aqui, vinda de Portugal, que, detalhe,
né, foi a única família imperial europeia que enganou Napoleão. Sim. Né? Devemos deixar isso registrado. Deixou haver navios. Muito interessante essa história. Exatamente. Então, e veja, eles não vieram fugidos para cá, foi estratégico. Eu faço uma pergunta. Um jogo de xadrez, não capturou o rei, não foi? Sim. Né? Veja, qual é uma família que vem fugida, que se preocupa de trazer uma biblioteca? Verdade. Aqui para o Brasil, biblioteca do Rio de Janeiro, lindíssima. Eu ainda não a conheço, tenho esse sonho de ir lá. E eu tenho amigos cariocas que moram quase do lado e nunca pisaram nela. Né? Ou seja, novamente aquela questão que nós tratamos, né? Eu sou herdeiro e me comporto como um pobre. Né? Aquela riqueza toda. Então, eu incentivo a ler bons livros sobre Dom Pedro II, na sua verdade, na sua história, né? Para nós entendermos esse contexto, como tu estava trazendo, né? Dessa criança para nós, desse adolescente para nós hoje, né? Mas que era o desfecho natural que estava acontecendo. E veja, como tu traz a pessoa de José Bonifácio, né? Este brasileiro desconhecido nosso, sendo que quando você vai em Nova York, tem uma estátua dele lá no Central Park. Né? Quinta Avenida. Chega a ser até assim, como é que nós estamos aqui? Né? E ele passou também por toda essa formação, porque havia uma preocupação pela dimensão que era a questão do Brasil. Novamente, lembrando na época do Império, que não existia e-mail, nem existia telefone. Como uma nação gigantesca, continental como a nossa, manteve a unidade que nós temos hoje. Né? Não consegue se explicar isso sem o uso, por exemplo, que muitos países tiveram da força, da imposição. Nós não fomos de forma natural. Tanto é que foi no século XIX que vieram para aqui muitos imigrantes italianos, alemães, comunidades judias marroquinas para a Amazônia, né, que lá tem 200 anos de judaísmo, para você ter ideia. Né? Nós aqui do Nordeste, que somos uma nação misturada com negro, com índio, muitos portugueses. Nosso interior, então, que tem gente loira dos olhos azuis e verdes, e as pessoas não desconhecem isso. Libaneses, né? Em algumas cidades, Quixadá, até algumas... Tivemos uma imigração, sim, libanesa, que aconteceu aqui, pelas questões próprias dos conflitos que existiam lá no Líbano, e eles vieram para cá e encontraram aqui terreno fértil. Né? Nós temos aqui em Fortaleza uma comunidade com a nossa querida Igreja do Líbano, né, lá, que do seu rito, né, católico, né, devemos dizer isso, né, é uma igreja oriental católica, né, e vejam, tudo isso é a nossa história, é o nosso conhecimento, é o nosso modo de ser, né, e fechando a questão assim da formação dos primeiros anos, da ausência materna, né, de Dom Pedro II, né, veja, eu não duvido que na sua formação ele não tem escutado bem da mãe dele. Tem escutado a mulher fantástica que ela foi. O impacto que aquela mulher trouxe para a nação brasileira. Porque a mulher naquela época não era enfeite, não. Não era. Né? Pelo contrário. Né? Como nós lemos na Sagrada Escritura, né? Que a mulher seja submissa ao homem. Submissa no sentido da mesma missão. Né? E ela tinha bem noção do que era a missão do homem. Cada um no seu papel, mas a missão era a mesma. Mas veja, quantos de nós, às vezes, estamos aqui, por exemplo, os homens debatendo, as mulheres ali olhando assim. Depois chega para o marido e fala assim, você deveria ter feito isso. Porque ela estava vendo coisas que nós não estávamos prestando atenção. Verdade. Esse é o papel dela, discreto, mas profundo, da mesma forma, né? E já deixando até uma abertura sobre isso, né? Quando nós falamos do golpe da República, né? Eu quero dizer que foi um golpe contra a senhora Isabel, na realidade, né? Não queria uma mulher governando o Brasil, né? Só jogando já aqui para nós. E assim, só pegando o gancho aí, já aproveitando aí, né? Que o Manuel falou, ele falou duas mulheres agora que são mulheres fantásticas, que foi Dona Leopoldina. Assim, a gente deve a Dona Leopoldina, uma das coisas é a nossa independência, inclusive.
no dia 5 de setembro, portanto 2 dias antes do Grito do Ipiranga, o famoso Grito do Ipiranga, ela presidiu o Conselho de Ministros que deliberou pela independência do país. Então ela que estava presidindo o Conselho e encaminhou o emissário com a sua carta e a carta de José Bonifácio para Dom Pedro I, que na época estava em São Paulo, né, para informá-lo. E aí quando chegou lá, 2 dias depois, né, que naquela época se tem um tempo de deslocamento, foi que Dom Pedro I fez o famoso Grito da Independência lá no Ipiranga. Quer dizer, a história mostra aquele momento que ele recebe uma informação, um documento, mas não sabe quem foi que escreveu, quem foi que mandou. Teve uma mulher ali atrás que na missão dela, né? Sob missão junto com ele. Isso, né? Junto com ele. E a Princesa Isabel, a Redentora, ela é outra mulher que fez algo fantástico, que foi a nossa abolição da escravidão. Porque na realidade a família imperial, né, desde a época de Dom Pedro I, ela não possuía escravos, né? Dom Pedro II, quando nasceu, não tinha escravos. Ele nunca teve escravos, a família imperial, certo? Eles, na verdade, desde o começo, eles eram abolicionistas, sempre foram. A própria Princesa Isabel tinha uma área lá em Petrópolis, que era um quilombo lá, refugiados que eram escravos de outras fazendas, que ela acolhia lá e guardava lá e protegia eles lá. Então ela era muito do movimento abolicionista. Fizeram movimentos, inclusive aqui no Ceará, né, com mulheres, né, aqui no Ceará, para comprar a alforria de vários e vários escravos, para poder conseguir, através do recurso econômico, começar a promover a abolição do país, dessa chaga que é a escravidão humana, né? E em 1888 a Princesa Isabel estava na regência já pela 3ª vez, se eu não me engano, porque com a viagem do seu pai, e aí ela era senadora também. Ela fez a Lei Áurea e foi promovido, portanto, a abolição em todo o país, né? Nós já tínhamos algumas províncias, inclusive aqui no Ceará, que já tinham abolido. Exato. Né? Mas não no Brasil todo. E a partir daí, no dia 13 de maio, né, que é um dia simbólico, inclusive, né, a Princesa Isabel, ela promoveu criou, né, a Lei Áurea, né, e assinou a abolição de todos os povos aqui. Isso é bem interessante que ele estava falando, né? Que muitas pessoas pensam que foi um papel que fez essa questão da libertação de pessoas escravizadas. Né? Mas na realidade havia um trabalho ao longo de gerações da família imperial para mudar uma mentalidade da época, da sociedade não só brasileira, mas como também do mundo conhecido da época. Né? Porque quando nós falamos da escravização de pessoas, na Roma Antiga já acontecia isso, na Grécia acontecia, e na África também eram pessoas da mesma cor de pele que escravizavam as pessoas da mesma cor de pele, né, por diversas questões que aconteciam. E nós também temos que entender que a questão da escravização das pessoas aqui no Brasil de origem africana, né, comparada com outras nações que tinham, como a americana, que teve uma guerra civil, que foi derramada sangue para a libertação daquelas pessoas, né, ou como de países do norte da África, que os islãs, né, os muçulmanos escravizavam pessoas brancas da Europa, né, porque existe isso, né, tem até um livro bem interessante, né, que fala, né, senhores muçulmanos e escravos cristãos, né, que durante 300 anos eles ficavam na costa ali da Espanha, da Itália, né, sequestrando pescadores, vilas que eles invadiam, né, por isso a importância do sino, para avisar das invasões também, né. Então houveram nações, por exemplo, como essas. Emanuel, mas por que nós não temos comunidades brancas no norte da África? Bom, porque o Islã, ele simplesmente castrava os homens e as mulheres não, né?
Então era uma escravização muito mais violenta comparada com a nossa, que nós nos misturamos, né? Ou com a própria da americana, como eu trouxe agora há pouco, né? Que uma questão família. Teve uma guerra. O nosso, de certa forma, foi pacífica, né? Foi. O que aconteceu, como eu disse, geração por geração, eles foram mostrando, educando da melhor forma da época para as pessoas. Como? Primeiro tira o comércio. Depois, lei do ventre livre. Depois, lei do sexagenário. Veja que aos poucos foram educando a população, né, mostrando os verdadeiros valores e não imposição. Né? Desculpa só interromper, das razões que os escravocratas da época, né, defendiam é que, e se a gente libertar esse pessoal todo, quem vai trabalhar na lavoura? Quem vai, entendeu? E aí o Brasil, é bom lembrar que do século XIX, a nossa economia era baseada na agricultura, principalmente do café, né? É tanto que está na bandeira imperial aí, né? Eu queria até comentar depois. O café e o fumo, né? Que eram os dois produtos agrícolas. E um adendo que eu gostaria de fazer sobre a Princesa Isabel é que no lugar do Cristo Redentor era para ter sido construída uma estátua em homenagem a ela lá no Corcovado. Isso. Então consultaram-na sobre construir essa estátua e a mesma falou o seguinte: se for para fazer uma estátua, que ergam estátua do Redentor da humanidade. Então foi construída a estátua de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tempos depois, houve uma arrecadação, as senhorinhas lá no Rio de Janeiro fizeram uma mega operação, vamos dizer assim, para construir a estátua do Cristo Redentor. E, aproveitando o gancho do Emanuel aí, da educação que foi dada aos cidadãos do Brasil, desde a época de José Bonifácio. Era um projeto de José Bonifácio e Dom Pedro I que a escravidão fosse abolida, né? Então, assim, foi um processo de educação de décadas para que não houvesse o derramamento de sangue que houve nos Estados Unidos. E todos os empregados da família imperial eram assalariados. E é uma dúvida que muitas pessoas têm e não sabem, não conhecem. Todos os empregados recebiam salário. Né? E como Dom Pedro II falou, venderia as próprias joias. Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel promovia vários saraus para que pudessem ser arrecadada uma quantia para comprar alforria para os escravos. E lembrando também, nós estamos chegando aí perto do feriado da Consciência Negra, que muitos dos negros na época também eram escravocratas. Então não é uma coisa inerente às pessoas brancas. Era questão de dinheiro mesmo. Os próprios reis africanos vendiam seus pares em troca de licor, em troca de bebidas. Então, assim, era um comércio muito grande. O português chegou na costa da África obrigando as pessoas a escravizarem umas às outras. Muito pelo contrário. Existia um comércio na costa da África, continente africano, em que os próprios africanos escravizavam seus pares. E aqui no Brasil, antes do descobrimento, vamos dizer assim, os indígenas que guerreavam entre si tornavam as tribos que eles venciam escravos deles mesmos. Talvez não com esse nome escravo, que não existia, mas assim que venciam a batalha contra aquela outra aldeia, vamos dizer assim, tornavam os outros servos, escravos, e praticavam antropofagia, né, que é o canibalismo. Então comiam o seu oponente acreditando que adquiriria a força dele. Um exemplo que eu dou aqui de escravocrata, que era escrava, é Chica da Silva. Chica da Silva teve junto aí com um comendador, que ela foi esposa, na base de 130 escravos ou mais. Chegou a ser muito mais. Né? Então, assim, era da mentalidade do povo daquela época ter escravos. Então, diversas outras figuras históricas também tiveram. E o que é muito homenageado, por exemplo, é Zumbi dos Palmares. Esse que, no seu quilombo, matava todos aqueles que tentavam fugir de lá. Então, assim,
alguns comentários jocosos que a gente vê na internet, por exemplo, de pessoas que infelizmente não têm o conhecimento, de dizer que se houvesse o retorno da monarquia, a restauração da monarquia, voltaria à escravidão também. Isso é uma coisa muito errada. Que infelizmente as pessoas não têm essa mentalidade, entendeu? Também sobre o Luiz Gama, né? Pronto, também era interessante, ele falou, eu lembrei agora, que é o inverso. Nós tivemos, na época do Império, inclusive, vários negros que ascenderam socialmente e foram importantíssimos na construção do nosso país. Né? O Luiz Gama foi na área da advocacia, ele mesmo nasceu livre, se tornou escravo por conta de uma dívida de jogo do pai. O próprio pai, né? O próprio pai dele vendeu ele na época e ele conseguiu. Depois, aprendeu a ler, escrever, estudou o direito através das leis do Império da época, que existia a Constituição. É bom deixar claro, às vezes as pessoas não têm essa noção de que na época do Império existia uma Constituição como temos hoje, melhor que a de hoje, e sem remendos, né? Que a nossa aqui todo ano tem remendo. E diga-se de passagem, foi a Constituição até hoje mais longeva do nosso país. Com certeza. Até hoje. Então tinha uma garantia legal. E através dessa mesma Constituição, Luiz Gama libertou mais de 500 outros ex-escravos da época por conta do seu trabalho, do seu estudo, né, através da advocacia. E foi um brilhante advogado, Luiz Gama. E era negro. Negro. E assim, eu acho que é uma figura, esse sim, poderia ser mais bem estudada. Outra figura muito expoente da engenharia, André Rebouças. André Rebouças, engenheiro brilhante, fantástico, projetou ferrovias, projetou saneamento básico do Rio de Janeiro. Tem um túnel até hoje no Rio que foi projetado por ele, que é o túnel Rebouças. Certo? Então, assim, e num paredão, uma rocha daquela, né, gigantesca, você faz um túnel incrível, né, naquela época, né, no século XIX. É algo fantástico, né? Assim, e um engenheiro brilhante. Quer dizer, um cara também se tivesse aqui para fazer o metrô leste, né? Já teria saído. Já tinha saído, né? Sim. Inclusive o metrô diziam 6 metros aí, teve uma notícia, né? Então, José do Patrocínio. José do Patrocínio, cara de letras também, né? Era negro. Então, assim, nós tivemos figuras na época do Império negras inteligentes, que ascenderam socialmente através principalmente da educação, que era algo que Dom Pedro II sempre defendeu. Ele abdicou. Tem um fato curioso, que depois da Guerra do Paraguai, né, com a vitória, quiseram homenageá-lo com estátuas de ele estátua de vitória, né, num cavalo e tal, e ele disse: não, pegue o dinheiro que iria ser gasto com essas estátuas e construa escolas. E foram a partir daí que começaram a ser construídos os liceus no país. Então, esse é o cara que mostrava para o seu povo, para a sua nação, né, que ele era um servo da nação, na verdade. Qual era o caminho? O caminho era a educação. E era isso que ele apostava. Né? Então, a sua esposa, Tereza Cristina, também, que é pouco falada, por exemplo, uma mulher inteligentíssima também, né, italiana, e foi, por exemplo, ela que introduziu o estudo da arqueologia aqui no país. É a patrona da arqueologia no país. Né? Até quando eu estava no IFAM, eu falava para os arqueólogos: o patrono da arqueologia é Tereza, foi a Imperatriz Tereza Cristina aqui no país. Tinha uma coração fantástica. E Dom Pedro II adorava, foi com ela para o Egito. Os dois juntos tiveram lá, trouxeram muita coisa do Egito, estava no museu. Tem um livro sobre isso, muito interessante. Tem. Estava lá no nosso museu, que era o antigo Palácio São Cristóvão, né? E com o incêndio que ocorreu, infelizmente, que ali foi uma perda para a humanidade, aquele incêndio. Né? Foi perdido muita coisa, entre elas as múmias que estavam lá, que eram múmias do Egito, que
trazidos por Dom Pedro II com Teresa Cristina. E queria falar também dos negros que ascenderam socialmente, Teodoro Sampaio, que era geógrafo, né? Sim, Geógrafo. Sim. Então sim. aí já... Puxa sardinha. Puxa a sardinha pro nosso lado. Não, tiveram vários. É porque assim... E Arthur Carlos da Rocha, que foi o primeiro negro a receber o título de Barão do Império, Barão de Guaraciaba. E no começo, até no início da República, que a gente ainda estava com os resquícios ainda da monarquia, nós tivemos um presidente negro. Sim. Que é Nilo Peçanha. Né? Verdade. E as pessoas não sabem disso. Né? Então, assim, e fazia pouco tempo que a República tinha se instalado. Né? Na verdade, ela começou com um golpe, que por sinal, né, 15 de novembro, né? Um golpe militar, né, do Marechal Deodoro, que na realidade ele queria era destituir o gabinete, né, que seria o primeiro-ministro na época, mas eles chamavam de presidente do Conselho de Ministros, né? E aproveitaram a deixa para poder fazer, na verdade, um golpe maior, que era mudança do regime para a República. Perfeito. E é interessante, nós tivemos recentemente a visita de Dom Bertrand, né, para a questão do golpe da República. Todo monarquista trata isso porque foi realmente é verdade. Se golpe. Você parar para saber a história, realmente ali foi um golpe. Realmente. Tanto é que quando tu fala, novamente, final do século XIX, né, essa história da queda da monarquia chegou décadas depois em várias regiões do Brasil. Sim. Ainda muitas pessoas perguntaram: saúde, o imperador, como ele está, a sua família, né? E até fazendo um adendo, qual é a importância de um feriado? Às vezes as pessoas esquecem isso. Veja, um feriado como o nosso, de um golpe, não tem identidade com o povo, não se comemora. Você não vê a alegria dos povos aqui do Brasil, a república, a democracia. Cadê a comemoração por isso? Se nós fizermos uma analogia com o 4 de julho americano, bom, eu prefiro ficar em casa trancado. Né? Porque eles comemoram algo que realmente aconteceu para eles, da independência deles. E o 15 de novembro? Ninguém comemora. Não há uma identidade do povo brasileiro com algo que as pessoas hoje em dia falam: não, mas é muito... Peraí, mas você comemora? Não foi celebrado pelo povo, né? Foi daquelas pessoas que estavam... Os próprios relatos dos historiadores, né, mostram que do momento que o Marechal Deodoro estava lá sobre o cavalo e tudo mais, no lago lá de Santana, né? As pessoas que estavam vendo pensavam que era uma parada militar, estavam bestializadas, essa era a palavra. Não achavam que aquilo era um golpe. Eu não queria nem... Mas eu vou só soltar uma... Cutuque, vai. Hoje nós estamos vivendo uma situação... delicada e parecida. Sim. Né? Sim. Aquela coisa que as pessoas não notam, não percebem, mas quem que manda no nosso país... Pronto. Aí eu vou só complementar para você, para quem está nos escutando, entender que menos sentimentalismo, mais razão. Com responsabilidade de preferência. Né? Porque, novamente, quando nós falamos logo ali no início da família imperial, ela é renúncia. Eu também tenho que estar disposto a fazer as minhas renúncias por bens maiores. Né? Às vezes como os pais fazem com seus filhos. Né? Hoje nós temos riscos grandes para nós como nação, como indivíduos, né? Mas cada um precisa assumir o seu papel perante a nação, principalmente na sua vida pessoal, familiar, nas suas áreas profissional, de estudo, de igreja, né? Para que chegue ao alto. Não é no sentido contrário, né? Não é lá de cima que vai chegar até mim. Não pense assim, né? Porque senão o estrago é grande. Porque qual é a beleza da monarquia? Né? A segurança da tradição que ela nos oferece. Quando nós falamos, por exemplo, de Dom Pedro II, né, o aniversariante daqui a pouco, né, dos seus 200 anos,
estabilidade. Uhum. Gente, isso é muito bom. Você crescer num local estável, Uhum. né? A sua mente, ela consegue pensar em coisas maiores, como foi que aconteceu. Fazer projetos, né? Pensar no futuro. Óbvio. Hoje a gente, há muitos anos, nós vivemos sem saber realmente tem uma frase interessante, que diz que até no Brasil, até o passado ele é incerto, né? Eu acho que foi Pedro Malan que falou isso. Até o passado é incerto, porque as pessoas modificam até a história, o que é que aconteceu. Sim, então, ao seu bel prazer. Seu bel prazer. Nós não temos uma estabilidade realmente política, e nós estamos vivendo uma decadência moral, que é a base, né, da nossa sociedade, de uma sociedade. Nós estamos vivendo essa crise muito grande. Né, é uma crise que eu costumo dizer que a raiz dela são exatamente os valores. Desses valores, daquela figura. Os referenciais. As referências daquilo que é o certo e daquele que é o errado. Hoje ninguém sabe. Né? A monarquia, ela tem essa característica, que é voltado para... é nuclear. É assim, ó, a família... se você for ver a organização social dentro de uma família, você tem um pai, a mãe e os filhos. Então ali você tem uma pequena monarquia dentro da família. Isso. Certo? Você tem um pai que seria teoricamente o rei, a rainha, a mãe, e os filhos os súditos, vamos dizer assim, né? Mas eles seguem valores e princípios que os pais deixam para os seus filhos. E os pais, tanto o pai como a mãe, eles buscam sempre deixar algo melhor para aqueles seus filhos. Sempre. Né? Então é até natural, instintivo isso. Certo? Então isso é um princípio básico da sociedade. Tá? Então, no começo da sociedade, o núcleo familiar é o início da monarquia. Certo? O país, o sistema de governo monárquico, ele está baseado, fundamentado nesse princípio básico da família. E aí é onde entra a questão dos valores. Hoje nós estamos vivendo uma crise de valores, porque, primeiro, a família está totalmente, né, destruída. Certo? Então você não tem mais a referência, você não tem mais valores. As pessoas estão perdidas cada vez mais. Né? Até costumo dizer assim que muita gente tem muito problema, que dá muito problema para esse meu amigo aqui, que é psicólogo, certo? Muito trabalho, na verdade, muito problema, muito trabalho, porque na realidade as pessoas, elas estão mal resolvidas com elas mesmas, né? Elas não conseguem mais enxergar propósito na vida delas. Isso. Certo? Então, sem rumo, né? Sem rumo. Sem sentido. Sem sentido. Não tem referência, não tem segurança, não tem estabilidade. Entendeu? É um mundo muito difícil nesse sentido. E isso reflete no resto do país todo, na nação, na política, em tudo. Em toda a sociedade. Eu lembrei também de uma... Na gente falando da Princesa Isabel, que tem uma história muito bonita, quando ela escreveu uma carta, né, coroando Nossa Senhora Aparecida. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Inclusive ela fez o manto de Nossa Senhora também, né? Eu acho assim, belíssima essa história. Eu soube recentemente, não sabia disso, recentemente, que ela corou. Conhecimento liberta, né? Isso. Encanta a gente fica realmente coração. Isso na realidade tudo começou quando ela era senadora, né, do Império, e quando ela levantou a questão da Lei Áurea, né, chegaram para ela. Aí disseram, princesa, senadora, se você levar isso à frente, você corre o risco de não assumir o seu trono. Ela disse, isso é uma questão humanitária, certo? Eu perderia 1000 tronos, mas eu não deixaria de fazer, eu vou deixar de fazer isso para libertar o ser humano. Né? E ela foi à frente e abdicou do seu... Sabendo que isso acontecer, do risco que isso acontecer, ela, muito religiosa, deixou a sua coroa, que seria teoricamente a sua coroa, porque já estavam confeccionados para ela,
Dom Pedro II já estava numa certa idade, né, avançada. Ela já vinha assumindo a regência por alguns momentos, né, já estava no processo de transição, né, do trono. E aí ela viu que, em função da sua atitude humanitária, né, da abolição, o risco do trono dela ser perdido, ela transferiu a coroa dela para Nossa Senhora Aparecida, para que Nossa Senhora pudesse reinar sobre o país, proteger os brasileiros, certo? Porque ela sabia que ela não ia poder estar mais lá para fazer isso. Porque um dos títulos de imperador do país era defensor perpétuo do Brasil. E ela seria a defensora perpétua do Brasil, a princesa Isabel. Exato. E como ela não pôde ser, ela deixou essa missão de defensora perpétua do Brasil, dos brasileiros, para Nossa Senhora Aparecida. Que maravilha. E isso aqui é muito interessante, que como o Cândido estava falando da questão familiar, né, para a nossa sociedade, nossa sociedade ocidental católica, muito referência da Sagrada Família, de José, o glorioso, e da Santíssima Virgem Maria, a nossa corredentora, né? E o próprio menino Jesus, para uma terra que nasceu, a terra de Santa Cruz, né? Então, quando nós falamos desta ligação da família imperial, né, com a Santíssima Virgem da Conceição Aparecida, não é só ela, não. É o povo, a nação brasileira tem muito amor a Nossa Senhora. Isso. Né? Eu até brinco com amigos meus que são estrangeiros, que quando chegam aqui, dizem assim, vocês têm muita fé. Aí eu falo assim, olha, se o brasileiro acredita em Deus, eu não sei. Mas em Nossa Senhora acreditam. Tanto é que nós vemos Nossa Senhora Aparecida, aqui em Fortaleza, a procissão de Nossa Senhora da Assunção, o Círio de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima também, que é muito forte amada. Aqui, e um detalhe importante que às vezes as pessoas não pararam para pensar, foi a Nossa Senhora que falou a nossa língua, a Nossa Senhora que se comunicou em português. Sim. Isso é fantástico. Se a gente parar para pensar isso. Nossa Senhora de Fátima. Falou Isso em mesmo. português. Isso mesmo. Exatamente. Uma língua, né, de um povo desbravador. Né? Porque veja, quando nós falamos aqui da questão portuguesa, que muitas pessoas falam, uma família imperial de português. Nós também somos. Eu tenho sangue português. Né? Meu nome é um nome português, por acaso, né? Mas na minha origem, nós temos que entender que o que Portugal fez naquela época foi fantástico. Nós estamos falando de coisa do final do século XV para o século XVI, uma naçãozinha pequena, né, que assim desbravou os mares tenebrosos para a África, chegaram na Índia, né? E nós temos que entender também, por exemplo, o contexto da época da Europa, né, para nós entendermos tudo isso. Veja que quando você vai conversando, o quebra-cabeça vai se fechando, e você vai assim, agora eu estou vendo a imagem do quebra-cabeça, as peças. Veja, como nós temos uma península ibérica, né, Portugal e Espanha, que durante 700 anos sofreu invasões islâmicas e expulsou aquele povo que estavam lá querendo destruir a nação, né? Chegaram quase até a França na época, né? 700 anos, e conseguiram. O que é que eles fizeram logo depois? Não, nos jogamos ao mar e criaram o quê? Aqui, veja, não falando do Tratado de Tordesilhas, a divisão de Portugal e Espanha aqui no mapa, né? Nós temos, vou trazer uma coisa muito interessante que até o nosso amigo Arnaldo gosta muito, os Templários, né? Como é que você descobre um continente que não já existia um tratado antes dele dividindo ele, né? O que é que acontece? Já tínhamos um pré-conhecimento daqui dessa região, né? Mas eles queriam fazer dessa região uma nação livre e próspera para o desenvolvimento do seu povo. Tanto é que nós hoje, a Europa livre, cristã, né, da época que nós temos, que o pessoal fala muito da época da medieval, foi isso, foi aquilo. Rapaz, que época ruim foi essa que teve universidades, castelos, pontes, dragaram pântanos, né?
situações de doenças foram sanadas. Né? Assim, rapaz, época, se ruim é desse jeito, eu quero viver. Né? E isso nós temos hoje aqui no Brasil, com a vinda da família imperial. Veja, o Cândido estava aqui logo antes, falando uma relação de locais que duram até hoje. Enquanto que as obras de hoje em dia, verdade, de 4 em 4 anos mudam. É. Né? Você falando assim, do Farol, do Açude, do Cedro, que são tão conhecidos nossos aqui, e outros, né? 100, 200 anos estão de pé. Por que a nossa tecnologia atual e os nossos governantes atuais não fazem algo para gerações futuras? Verdade. Não interessa. Verdade. Porque a importância deles hoje é nas eleições futuras e não nas gerações futuras. Então eles estão pensando só nos próximos 4 anos e não nos próximos 40 anos. Verdade. Eu queria passar agora algumas fotos, algumas imagens da visita de Dom Bertrand aqui em Fortaleza, né? Para a gente concluir, eu queria que vocês comentassem, né, essas imagens, e a gente já chegando felizmente para o final. Eu já queria deixar o convite para a gente fazer um novo momento aqui. Perfeito. Vamos falar inclusive mais sobre os 200 anos de Dom Pedro II. Eu acredito que seja propício, né, para a gente abordar, porque tem muita coisa que nós precisamos, eu me incluo no meio disso, que a gente precisa saber. Sem dúvida. Né, para entender a nossa história. Essa aqui foi uma visita de Dom Bertrand no Colégio Cristo Rei. Colégio Cristo Rei. Onde é que fica o Colégio Cristo Rei? Fica lá no Mudubim, é do ladinho da minha casa, o colégio Olha do meu filho. aí. Eu sou suspeito. Por que isso aconteceu? Justamente pelo fato de que nós comentamos aqui que as pessoas acham que monarquia é algo afastado do povão, mas na verdade é o povão que adora a monarquia. Pessoal, por exemplo, no aniversário de 1º ano, de menino e menina, é príncipe e princesa. Você não vê isso inclusive Dom Bertrand comentou no colégio. Você não vê uma criança tendo o aniversário da filha da primeira dama. Não existe isso. É príncipe e princesa. Então vamos continuar vendo aí a Celina. Os meninos tiveram tanta curiosidade assim com Dom Bertrand. Esse aqui foi na escola Batalha do Riachuelo. Esse aqui é o chanceler de lá, né? Que é esse que está à esquerda da foto. A Batalha do Riachuelo funciona no colégio, onde é o Clube Diários, é isso? É ali no Cocó. No Cocó? Tem no Cocó e tem são 2 unidades, né? Então... E inauguraram inclusivamente em Teresina. Teresina, é isso aí. Aqui Dom Bertrand ele foi recebido. Bota aí, Celina, um pouquinho. Dom Bertrand ele foi recebido na Capela São Carlos Borromeu após sair da escola Batalha do Riachuelo. Então foi direto para lá. Pertinho ali, né? Exatamente. E interessante é que quando Dom Bertrand chegou, ele não foi anunciado, né? Mas parece que o pároco, não sei, já conhecia. Eu cheguei perto do pároco e falei assim, pedi a bênção, lógico. Vai estar um senhorzinho de terno aí, que está presente na Santa Missa, e ele é bisneto da princesa Isabel, ponto. No final da celebração, ele foi anunciado, se puder só voltar. Volta aí, Celina, aquela da igreja. Porque estão misturadas. Aí no final da celebração ele anunciou, não está aqui presente hoje conosco na Santa Missa, Dom Bertrand de Orleans Bragança, bisneto da princesa Isabel, Paraná, todos os títulos que ele merece. E o pessoal arregalou o olho, porque não imaginavam que existia um príncipe no Brasil ainda, né? Então, todos os compromissos que ele foi, chegava geralmente 10, 15 minutos atrasados no próximo, porque as pessoas não soltavam Dom Bertrand. Então queriam tirar foto, perguntavam, tinham curiosidade. Temos um vídeo mostrando Tem sim. Foi praticamente aclamado, né? Já nas escolas, se puder só voltar um pouquinho. Aí. Isso. Nas escolas as crianças tiveram eu que acompanhei Dom Bertrand, muitas curiosidades sobre ele, né? Essa escola que foi recebida pelo Colégio Cristo Rei é a Paraíso do Saber, Centro Educacional Paraíso do Saber. Esses alunos são aí alunos do Colégio Cristo Rei, né? Fizeram várias perguntas ao príncipe. Uma delas é se o príncipe usava coroa, né? Então o Dom Bertrand respondeu da seguinte forma: infelizmente, com a proclamação da República eu fui proibido de usar coroa. Os alunos também perguntaram se o príncipe tinha castelo,
Então são coisas lúdicas que as Imaginário crianças... das crianças, né? Como se tivesse dentro da Disney, por exemplo, né? Príncipes e princesas. Apesar de que a maioria das pessoas pensam que príncipe é só aquele que é novo, né? 20 e poucos anos. E não é assim. Mas Dom Bertrand, ele despertou muito a curiosidade dessas crianças de quinto, sexto, sétimo ano, ficaram maravilhadas. Inclusive teve muitos alunos que apertaram a mão de Dom Bertrand e saíram assim, gente, apertei a mão do príncipe. Então, assim, despertou a monarquia nesse pessoal mesmo que não sabia que existiam príncipes, entendeu? Então, na escola também Batalha do Riachuelo, ele foi recebido lá com honras, os meninos, é um colégio cívico-militar, né? Então, foi muito legal. E Dom Bertrand, não sei se tá aí as fotos da catedral, não vi se eu consegui mandar, mas da mesma forma as pessoas assim que viram Dom Bertrand, foi anunciado, ele não conseguia praticamente sair. Príncipe, vamos tirar as fotos ali, ele até falou para mim, vamos ver se a gente consegue ir lá para fora, para não ficar atrapalhando aqui a igreja. Eu acho que tem mais fotos, mas não teve como, né? Dá uma olhadinha aí na São Carlos Borromeu. Vamos ver se tem mais fotos aí. Mas é espetacular. Lá na capela de São Carlos Borromeu teve um momento muito bonito que todos se viraram para ele e rezaram o Pai Nosso e uma Ave Maria, né? E dando a benção a ele. Foi aclamado. Foi aclamado. Foi lindo, foi um momento muito bonito. Então, ele foi extremamente bem recebido aqui em Fortaleza. Pediu um autógrafo, então é assim, foto. Então, quando você pensava que já tinha acabado, chegava aí 10, 15 pessoas para poder tirar foto com o Dom Bertrand. Sem conhecer. Davam ali rapidinho o Google. Gente, é sério que esse homem aí é bisneto da Princesa Isabel? Aí corria para tirar foto com o príncipe. Mas dessa mentalidade das pessoas que achar que só existe monarquia na Europa, ou que era coisa do século passado, medieval, isso aí foi praticamente extirpado quando o Dom Bertrand veio para Fortaleza. Maravilhoso. Então, assim, eu acredito que essa visita dele aqui vai despertar nas pessoas o desejo de estudar, de conhecer a história, a família real, né? E da beleza que é a monarquia, como é interessante, né? E se aprofundar nesses estudos. Inclusive, muitos jovens na Câmara Municipal, lá para o príncipe receber o título de cidadão fortalezense. A maioria ali era jovem. Então ele até falou comigo quando foi embora, a gente foi deixar ele no aeroporto. Igor, vocês têm que trabalhar o pessoal de 16, 17, 18, 19 anos, porque esse pessoal é o futuro. E realmente são as pessoas que viram o príncipe de perto, tiraram foto, pediram autógrafo, e são as pessoas que muito provavelmente levarão esse ideal monárquico para as crianças. O meu filho, por exemplo, 5 anos, o nome dele é Pedro Henrique, né? Que é homenagem a Dom Pedro I, Dom Pedro II, e o membro da família imperial que era Dom Pedro Henrique, né? Ele até conversou com meu filho e tudo mais, e o Pedro até chegou assim, pai, cadê o príncipe? Esse senhor aí, tá? E vamos respeitar ele, que ele é um vovô. Mas vamos jogar a imagem geral aí pra gente encerrar, mandar um abraço aí para as pessoas. Como é que as pessoas que estão interessadas no movimento monárquico, na SCOL, pode encontrar vocês? Por exemplo, tem Instagram, Movimento Monárquico, né? Vocês podem procurar. Pode ser Instagram? Olha para lá, pode ser ser Instagram? Desculpa, gente, é que eu não tenho costume. Instagram você pode procurar por Monarquistas Ascol CE, tá? Também a página do nosso amigo Arnaldo, Monarquistas Cearenses. Vocês podem procurar, entrar em contato. E a página Ordem Imperial do Brasil. Tá? Vocês podem entrar em contato, a gente marca sempre reuniões, cafés, enfim, para falar sobre monarquia e tirar todas as dúvidas que principalmente os jovens tenham para fazer. Que maravilha. A palavra final de vocês, um abraço para quiserem mandar uma mensagem. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, explícito a toda a diretoria da ASCOL, né, principalmente da pessoa aqui do Igor também, que sacrificou-se muito nos últimos meses, né, dar a César o que é de César, né? Obrigado. Isso é importante, né?
que o seu trabalho trouxe frutos muito saborosos para toda uma sociedade. Com certeza. Né? A pessoa do Jorge Pinheiro também, eu quero deixar o meu agradecimento aos diversos coordenadores dos outros grupos, né? Nós da ASCOL também temos nossos perfis também, né? O perfil da ASCOL, né, geral, temos perfil para jovens, né, e outros núcleos que nós temos. Venham nos conhecer, serão muito bem-vindos. Maravilha. Né? Existe um local físico que se reúne? Sim, nós marcamos as reuniões geralmente mensais. Não só tem uma sede nossa aqui ali no Meireles, e como a gente sempre bate nessa tecla de levar a monarquia para as periferias, casas de quem quiser receber a gente vai pode no ser shopping. itinerante também, sim, né? Sim, com certeza. A monarquia é para todos, certo. E a gente vai onde chamarem. Que maravilha. Exato. Né? E também, né, o meu agradecimento fica aqui a você ter aberto as portas aqui para nós falarmos daquilo que nós gostamos. Né? E eu sou apaixonado pelo tema, pelo assunto. Né? Então, para mim é um presente mesmo. Eu queria mandar um abraço também para o Dr. Juvenal. Isso, eu ia me lembrar. O Dr. Juvenal, né, que ele foi o elo, né, que nos caminhou aqui a eles todos. Amigo pessoal de Dom Bertrand. Olha aí, e o Átila Brilhante também, amigo do Dr. Juvenal, que também que nos deu essa luz, né? Brilhou, né? Deu brilhante, nos iluminou pra gente. Dr. Nelson também, que acompanhou o príncipe, foi o secretário do príncipe aqui em Fortaleza durante a viagem toda. Então, vereador Jorge Pinheiro, Rômulo, a Miriam, presidente da ASCOL também, que também possibilitou isso. Gente, se esqueci de nome de alguém, desculpa, mas muitas pessoas colaboraram para a vida do príncipe aqui em Fortaleza. Perfeito. É isso mesmo. Agradecer também as mesmas palavras aí que o Igor e o Emanuel já falaram aí. Foi assim um trabalho coletivo, de grupo mesmo, de muitas pessoas, né, unidas. A gente formou uma pequena comissão e começou a organizar tudo, porque ao contrário do que muita gente pensa, o príncipe não é rico. Certo? Então ele precisa de todos nós, certo? E foi um trabalho muito bacana e espero que a gente possa ter outros momentos como esse aqui em Fortaleza mais na frente. Eu queria fazer um agradecimento também ao Dr. Bruno, que foi que possibilitou aqui fez a doação das passagens para o príncipe, Dom Bertrand. Isso. A dona Vera, que acolheu o príncipe no Hotel Caravelas. Tá? E eu acho que, por enquanto, só. Foram assim, pessoas que... Sim, sem dúvida. Agradecer comigo aqui e ao pessoal aqui do podcast, certo? E também deixar aqui o convite para todos os que estão aqui nos assistindo e escutando, para que busquem estudar, entender melhor sobre o que é esse negócio chamado monarquia, porque o brasileiro infelizmente tem uma ideia muito errada sobre a monarquia, né? Quando na realidade você olha aí no resto do mundo, as principais nações mais independentes, mais livres, mais modernas, mais democráticas são exatamente monarquias. Verdade. Gente, muito obrigado mais uma vez. Compartilhem. Joga geral, Celina, imagem geral de nós todos. Compartilhem, curtam, espalhem essa grande notícia, essa boa notícia que ocorreu aqui na nossa cidade, da homenagem a Dom Bertrand e sobre a monarquia. Vamos estudar, vamos conhecer. Né, isso é muito importante. E eu queria aproveitar esse momento para dar para o amigo essa lembrancinha aqui, que é o azulejo comemorativo dos 200 anos do Príncipe II, viu? Muito obrigado. É seu. Coisa linda, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, a todos, até o próximo episódio. Pra cima! Obrigado.